Olá, bom dia a todos vocês que estão ouvindo a Rádio Esforçai. E agora são exatamente 10 horas da manhã e 10 minutos. Um bom dia a todos. Hoje nós estamos estreando uma nova programação aqui na Rádio Esforçai, que é o Assíduos no Sangue, né? Dirigido por quem vos fala, eu, Elionai Haddad. E estaremos aqui toda quarta-feira, exatamente neste mesmo horário, às 10 horas da manhã. Amém? Você acabou de ouvir a canção Não Ficou Assim, do Diante do Trono, né? Eu acho muito importante, logo de manhã, né, neste período em que muitos acordam, alguns já estão no trabalho, outros estão se preparando para trabalhar, para sair, para viver a sua rotina. E eu não vejo uma hora tão importante, né, para se lembrar de algo, de uma mensagem que muitas vezes nós achamos muito comum, mas que tem um forte significado, que é o sacrifício de Jesus na cruz por nós, né? Aquilo que nos originou, aquilo que nos salvou e que nos libertou, né? Nessa primeira programação, neste primeiro episódio, né, do Assíduos, eu quero estar falando um pouco sobre como surgiu tudo isso, né? Por que desse nome? Porque não é um nome muito comum que a gente vê, não é uma palavra muito usada, né? Assíduos. E então neste momento eu vou contar para vocês. Assíduos no Sangue surgiu quando uma vez, né, eu sonhei, o Senhor me deu o sonho, e no meu sonho eu vi a letra de uma canção que eu nunca vi, logicamente, que dizia assim: toda vez que eu estiver mal, toda vez que eu estiver cabisbaixo, nesse sentido assim, toda vez que alguma coisa ruim acontecer, eu permaneço assíduo no sangue. E quando eu acordei, eu não tinha muita noção. E depois eu fui pesquisar, né, ainda o que significava assíduo, porque eu falei, bom, esse sonho não é normal. Não é todo dia que eu saio sonhando, né, com uma letra de uma canção e com uma palavra difícil dessa que eu mesmo não tinha conhecimento. E aí então eu pesquisei o que significa, né, assíduo, assiduidade. Segundo assiduidade significa uma qualidade, um caráter ou condição do que é assíduo. E segundo a definição do dicionário da Oxford Languages, assíduo ele é característico de alguém que se faz presente constantemente em determinado lugar. Esse é o primeiro ponto. E depois temos um segundo, que é o que não falta às suas obrigações, né? Então nós vemos aqui dois pontos importantes de alguém que é assíduo, que possui uma assiduidade em algo. Ele se mantém constante a sua presença em determinado local. Ou seja, uma pessoa que está sempre nesse local. Do que você vê sempre, ela comparece sempre. Que nem qual local podemos ser mais assíduos do que se na nossa própria casa, né? Onde nós moramos, onde nós estamos, onde nós colocamos nossos pertences, enfim. É um local onde sempre estamos. E o segundo ponto é sobre alguém que não falta com as suas obrigações. Então vemos que quando uma pessoa ela é assídua, né, nas suas atitudes, no seu caráter, vemos que ela é uma pessoa aplicada, uma pessoa incessante e uma pessoa diligente. Ela tem um comprometimento, né? Como podemos usar isso, trazer esse conceito para o nosso dia a dia? Nós podemos ver, por exemplo, no nosso trabalho, entendeu? Existem aquelas pessoas que trabalham bem, sabe? O funcionário exemplar, que nunca falta, que está sempre participando assim, das atividades da empresa, sempre pontual, procurando cumprir suas obrigações, ajudando quem precisa. Aquele funcionário que toda empresa quer. Né? Um funcionário que podemos chamar de assíduo, uma pessoa assídua, né? Podemos ver também na escola uma aluna que participa de todas as atividades escolares, que não falta uma aula, que não falta numa prova, que realiza, que é comprometida, entendeu? Com as atividades escolares, enfim, resumindo. Então nós podemos ver um caráter assíduo no nosso dia a dia, né? E assíduo
logicamente, ele é o oposto de uma pessoa, por exemplo, que ela é ocasional, esporádica, entendeu? Vamos supor que em um determinado local, vamos supor numa viagem, você não vai sempre, por exemplo, para Orlando. Vamos supor que você quer viajar para Orlando, né? Você não vai estar lá todos os dias, entendeu? Talvez, vamos supor assim, no período de 3 anos, você vá uma vez, né? Você vai uma vez no período de 3 anos para Orlando. Então você se torna, a sua presença em Orlando é ocasional, entendeu? É esporádica, é aleatória, não é sempre. Então você não é uma pessoa que vai assiduamente para Orlando, né? Até também quem consegue, né? Eu não sei quem tem a facilidade, mas enfim, voltando a um assunto. Então vemos a importância do caráter de uma pessoa assídua, né? É uma qualidade boa que nos dá crescimento. Sermos assíduos, sermos comprometidos, né? Comparecemos presencialmente aos lugares que temos que estar cumprindo as nossas responsabilidades. Eu espero que você esteja me entendendo. Mas por que eu comecei a falar tudo isso? Para você entender do porquê dessa palavra, né? Assíduos no sangue. Então vemos que uma pessoa que é assídua no sangue, uma pessoa que é assídua, ela está presente, né? Sempre presente em determinado local. Então peraí, uma pessoa assídua no sangue é uma pessoa que está sempre presente no sangue? Como assim presente no sangue? Aí eu vou explicar para vocês, né? Nós podemos ver isso na carta de Hebreus, né? O livro de Hebreus é um livro muito interessante porque ele passa, tecnicamente, metade dele, né? O autor do livro, da carta de Hebreus passa metade do livro falando sobre Jesus, a supremacia de Jesus, que excede todas as atividades. Por exemplo, ele fala do sacerdócio, que o sacerdócio de Jesus, ele, como pode dizer, ele é capaz, é idôneo, entendeu? O sacrifício que Jesus fez foi preciso ser feito só um. Não tinha outra pessoa que pudesse fazer. Então, Hebreus trata Jesus como um sumo sacerdote idôneo e capaz de se compadecer de nós, né? Eu quero levar a nossa leitura hoje na carta de Hebreus, no capítulo 10. Se você estiver aí com a sua Bíblia perto, abra sua Bíblia porque é muito importante, né? Hebreus, capítulo 10, e estenderemos nossa leitura do versículo 19 até o versículo 23. No versículo 19, ele diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Tá, mas o que isso tem a ver com você ser assíduo no sangue? Quando eu falo sangue, é o sangue de Jesus. Só que, quando eu falo isso, eu quero dizer da obra completa. A obra da cruz, do sacrifício. Sabemos que, a partir do sacrifício de Jesus, iniciou-se, não apenas para Jesus, um novo ciclo no reino dele, como para nós. Porque até então, tinha a tradição do sacrifício, entendeu? Em que você levava a ovelha, fazia todo o sacrifício, era o sacerdote quem fazia, era uma oferta, né, pela culpa, onde você ofereceria isso a Deus para que ele pudesse perdoar o seu pecado. E tinha tudo isso, tinha o véu no templo, né, que separava o Santo dos Santos, ninguém podia entrar lá, senão sendo sacerdote, e tinha toda aquela regra, toda aquela tradição da antiga aliança. Quando Jesus morreu na cruz, ele fez uma mudança extraordinária em tudo. Porque não foi óbvio, podemos ver essa mudança no físico, mas não apenas no físico, muito mais no espiritual.
porque não tínhamos acesso a Deus como temos hoje, entendeu? Hoje você pode chegar na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, entendeu? E orar, falar com Deus, e Ele vai te ouvir, entendeu? Nós temos essa liberdade. E outra coisa, temos o Espírito Santo na terra, né? Que a palavra, Jesus mesmo nos diz, podemos ver nos evangelhos, Jesus falando do outro Consolador, aquele que continuaria a missão dele aqui na terra. Sabemos que Jesus, agora ele está no céu, como fala em João 14, preparando uma nova morada, um local celestial. E enquanto isso, o Espírito Santo está continuando o trabalho dele aqui na terra, né, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós podemos ressaltar aqui uma palavra durante todo esse trecho do capítulo de Hebreus, uma palavra, um termo, né? Não é uma palavra, uma frase muito significativa que explica tudo isso. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, ou seja, que Ele separou, que Ele criou para nós. Esse novo e vivo caminho, ou seja, quando falamos de ser assíduos no sangue, falamos de ser assíduos, estamos sempre, permanecemos no novo e vivo caminho que Jesus consagrou para nós, conforme vimos aqui na leitura. Esse novo e vivo caminho, ele nos dá a liberdade, entendeu? A liberdade de podermos ter a intimidade com Deus. Existem coisas que nós não entendemos e que jamais vai ser revelada a nós se não lemos a palavra, entendeu? Se não tivermos constantemente intimidade com Deus, porque a nossa intimidade, entendeu? Ela foi outorgada através desse novo vivo caminho, entendeu? Que foi consagrado a nós através do sangue de Jesus. Então, você viver assiduamente no sangue, você viver assiduamente nesse novo e vivo caminho, é você desfrutar dessa liberdade, entendeu? Que você pode ter de ter intimidade com Deus. Davi, ele escreveu em um dos seus salmos, muito importante, deixa eu conferir aqui. Esse salmo, quando eu li esse versículo, ele mudou a minha vida. Mudou minha vida porque me fez começar a entender muitas coisas. Isso. Salmo 25, no versículo 14. O segredo, ou em alguma outra versão, a intimidade do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Então aquele que anda com Deus, logicamente, vai começar a descobrir coisas. O Senhor vai começar a se revelar a essa pessoa, conforme ela vai mergulhando nessa intimidade, mergulhando no conhecimento da palavra de Deus, entendeu? Muitas vezes achamos que eu aceitei Jesus, me arrependi dos meus pecados e eu vou viver para Ele. Mas muitas vezes nós não entendemos como vamos... não sabemos entrar numa profundidade nesse relacionamento, entende? A questão aqui não é religião. Entenda uma coisa, intimidade com Deus é relacionamento, entendeu? O novo e vivo caminho que Jesus nos preparou é intimidade com Deus, é relacionamento, entendeu? Deus é uma pessoa, Ele não é um ser humano, entende? Uma pessoa e ser um ser humano é muito diferente, entendeu? Ser uma pessoa quer dizer que temos características semelhantes a Ele, até porque fomos feitos, como diz a palavra, em imagem e semelhança a dele. Nós temos, assim como Ele, nós sentimos, nós pensamos, temos vontade, entendeu? Temos desejos e N coisas. Vamos fazer uma lista, né? Ultrapassaríamos a hora do nosso programa. Então, Deus é uma pessoa. E esse novo e vivo caminho nos proporciona um relacionamento com Deus. Não existe relacionamento se você não andar com uma pessoa, entendeu? É que nem como uma amizade. Você pode chegar, entendeu? Você começa a andar com aquela pessoa e você vai adquirindo os costumes dela, sabe? Aquela famosa frase, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Entendeu? Então, assim, as pessoas com quem andamos falam muito sobre nós. Porque nós influenciamos elas, mas muito mais elas influenciam a nós. Então, se andamos com Deus, Ele
nos influencia. Se andamos, entendeu, lendo a palavra, mergulhando no conhecimento do Senhor, a palavra vai influenciar a nossa vida, vai influenciar nossas atitudes. Entende? Então, viver, qual a importância de você ser assiduamente no sangue? Você vai viver aquilo que Deus tem pra você. Sabe, tem uma coisa que muitos de nós não enxergam, que não temos a capacidade de viver sozinhos. Sabe, a gente não pode nem se firmar no nosso próprio fôlego de vida. Muitas vezes achamos que porque temos algum poder ou uma pequena nem certeza, entendeu? Porque temos algum poder, seja econômico, financeiro, seja status. Muitos de nós acham que por isso nós temos toda a garantia do mundo. A única pessoa que nós podemos nos garantir é Deus. E de que a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Nós não temos o controle nem da nossa própria vida, entendeu? Ou podemos chegar para uma doença, nós podemos prevenir, né? Temos a prevenção, nós podemos nos prevenir de algumas coisas. Mas e se vier? Podemos impedir? Não, jamais poderemos impedir. Não temos o controle da nossa própria vida. Nós não podemos viver sozinhos. Não podemos. Então, quando nós decidimos andar por esse novo e vivo caminho, já fala, vivo caminho, é um caminho de vida, entendeu? Você estar assíduo no sangue é você viver a vida. Você viver a vida conforme o plano de Deus. Você viver, basear sua vida na vontade do Senhor. Isso pode, por um momento, não parecer tão profundo, mas eu creio que neste momento o Espírito Santo vai estar ministrando sobre o seu coração. Ele vai estar te falando a verdade. Sabe, porque não é por mim, não é pelas pessoas que estão na Rádio Esforçai, não é pelo pastor Moisés, não é por ninguém. É só pelo Espírito Santo. Como fala em Zacarias, no capítulo 4, não é por força, nem por violência, é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que ministra em nossos corações e é Ele que vai ministrar sobre o seu coração a verdade, entendeu? De que você, se você ainda não experimentou se render ao Senhor Jesus de verdade, entregar sua vida ao Senhor, dizer, Senhor, eu abro mão do controle, eu abro mão de controlar, eu abro mão de querer fazer, entendeu? Eu vou deixar o Senhor conduzir a minha vida. Viver assiduamente no sangue é experimentar a liberdade de você poder pertencer ao Senhor, de saber que tem alguém que é maior do que as circunstâncias, maior do que as calamidades do mundo, do que o sistema do mundo. Uma pessoa que é maior do que todas as coisas, sabe? A palavra de Deus nos diz, é bem clara, não existe alguém que é mais poderoso do que Deus. Deus está acima de todas as coisas, de todos os poderes. Seja os poderes do mundo ou os poderes espirituais, tanto no céu quanto os poderes e potestades malignos. Não existe nada acima de Deus, não existe. E o Senhor, sabe, Deus não precisa de nós. Entenda isso. Sabe, Deus, Ele não vai ser menos Deus se um ser humano não adorar Ele. Ele não vai ser menos Deus. Ele vai continuar sendo Deus, sendo soberano e tendo toda o poder dele. Ele vai ser quem Ele é. O privilégio é todo nosso. Sabe o que mudou a minha vida? Quando eu entendi uma coisa. O sacrifício de Jesus vinha aqui na Terra, foi assim, Deus escreveu um plano, entendeu? Porque talvez você não entenda. Por que o sacrifício de Jesus influencia tanto na nossa vida? Porque assim, lá no Éden, Deus deu o poder ao ser humano. E esse poder é o quê? Ele falou o quê? Sujeitai a terra a vós. Sujeitai a terra ao vosso querer. Os animais e tudo mais. Então, o poder foi nos dado, foi concedido a nós por Deus, um poder de dominar a terra, entendeu? E quando o homem pecou, ele deu, foi como se ele fizesse um contrato com o pecado, entendeu? Ele falou tipo assim pro diabo, quando o ser humano pecou, eu dou autoridade a você. Foi isso que aconteceu. O homem, ele deu autoridade ao inimigo. É por isso que a terra está amaldiçoada. É por isso que tantas coisas ruins acontecem. Ah, mas Deus podia permitir, Deus podia não permitir, né? Não, mas Deus, ele respeita algo que se chama livre-arbítrio. Se foi o homem que escolheu, entendeu? Deus, ele não vai mexer no nosso livre-arbítrio.
Ele não vai. Ele não vai. Então, por que Jesus teve que vir aqui? Porque ele veio como um homem para que ele pudesse anular esse contrato. A palavra de Deus nos diz que Jesus, ele anulou a cédula que era contra nós, certo? Então ele anulou aquele contrato com o pecado. Por isso que era necessário que houvesse alguém que vivesse uma vida pura, porque, gente, a palavra é bem clara, o salário do pecado é a morte. Em Romanos 6, no versículo 23, o salário do pecado é a morte, entendeu? Era necessário que para alguém que alguém que tirasse a autoridade da morte fosse mais poderoso do que a morte. Ou seja, não pecasse. Então, Deus, o próprio Deus, teve que descer. Jesus desceu, veio como filho do homem, veio como carne, como nós. Nasceu de um ventre de uma mulher, tudo isso que nós sabemos. Essa história que a maioria das pessoas conhece. Desceu, veio como um homem. Viveu uma vida sem pecado, trouxe o reino de Deus, operou milagres, tudo isso que nós conhecemos, toda a história, essa história maravilhosa. Se você ainda não conhece, sugiro que você leia na Bíblia os Evangelhos, né? Em especial, um carinho que eu tenho muito pelo Evangelho de João, nenhum é melhor que o outro, mas eu tenho um carinho muito grande por esse Evangelho, o Evangelho de João. Eu gosto muito como ele representa a história de Jesus, mas enfim, tá nos Evangelhos. Então Jesus, ele viveu uma vida sem pecado, entendeu? Se entregou por nós como um sacrifício, entendeu? Pelo pecado, entendeu? E ele morreu, mas ressuscitou por quê? Porque se o salário do pecado é a morte, e Jesus não pecou, então não tem o porquê ele está morto. Não tem o porquê. Então ele se tornou mais poderoso do que a morte, entendeu? Porque por um homem entrou um pecado, por um outro homem tinha que sair. Então, foi Jesus. Por isso que o sacrifício de Jesus influencia em tanto a nossa vida. Quando Jesus ele morreu e nos libertou, foi tipo assim: meu querido, você não tem mais por que pecar, não tem mais por que você ser escravo, entendeu? Não tem o porquê. E era assim, éramos escravos do pecado. Hoje, através de Jesus, do seu sacrifício, e do acesso ao Espírito Santo, porque ele está aqui na Terra, que é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como eu falei inicialmente no nosso programa. Nós podemos ser livres do pecado, podemos ser livres de toda mentira. A partir da cruz, foi traçada uma nova origem, um novo plano de Deus, uma nova origem, uma nova identidade para o ser humano. Aquilo que perdemos no Éden, que foi a nossa identidade de livres, Jesus conquistou por nós. Tá, então, voltando, o que você quer dizer então, Eleonai, com tudo isso? Que ser nascido no sangue é você viver a liberdade que foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. A todos. É você viver livre. Entendeu? Ser nascido no sangue é você ser assíduo na liberdade. E viver em liberdade é viver o propósito de Deus, como eu já falei. Tudo aquilo que Deus planejou para você. Porque em nenhum momento Deus quis que nós fôssemos escravos de alguma coisa, que fôssemos presos a alguma coisa. Mas Deus, ele é a vida em abundância, como Jesus falou. Eu vim para vos trazer vida em abundância. Ele é a liberdade, nele somos livres. Nele encontramos a nossa verdadeira identidade de filhos de Deus, de livres do pecado, livres de toda condenação. Em Romanos, se nós formos ver, a palavra nos diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para você, não há condenação para mim, se estamos em Cristo Jesus. Se somos assíduos, se permanecemos nesse novo e vivo caminho, nessa liberdade. Jesus nos libertou. Sabe, passamos muitas vezes a nossa vida vivendo presos em muita coisa. Nos aprisionamos em tantas coisas desnecessárias. Eu falo por mim mesmo. Entendeu? Me aprisionando no que as pessoas vão pensar,
me aprisionando em obrigações. E falo no sentido assim, de você ser escravo. Entendeu? Deus nos chamou para uma liberdade. Tem gente que é escravo da religião. Entendeu? Não sabe viver uma vida com Deus em liberdade. Nos aprisionamos ao nosso trabalho. Entendeu? Vivemos só para isso. Não falo que é errado trabalhar, não falo que é errado você comparecer com as suas responsabilidades eclesiásticas, na sua igreja, no seu dia a dia, na sua casa. Mas temos que definir princípios. Sabe, liberdade tem que ser um princípio na vida do ser humano. A liberdade em Jesus, porque é a verdadeira liberdade. A liberdade que o mundo dá é libertinagem, entendeu? Na verdade, automaticamente vai te escravizar em alguma coisa. Nos escravizamos, nos prendemos em vícios e tantas outras coisas. Tem gente que não consegue largar 1 minuto do dia o celular. Não que seja errado você ter um celular. Que não consegue sair da frente da televisão. Não que seja errado você assistir à televisão. Entenda o que eu estou falando. É sobre definir princípios, o que é mais importante na sua vida. E o Senhor tem me ensinado a viver assiduamente na liberdade dele. Porque eu falo, Senhor, poxa, toda vez que eu tento me levantar espiritualmente, sabe, eu quero sim te servir, eu te amo, eu não te largo por nada. Mas porque às vezes eu sempre acabo batendo de cara no muro da religiosidade. Porque eu não estava vivendo a liberdade. Foi isso que o Senhor me falou, Ele começou a ministrar sobre o meu coração a liberdade. Entendeu? A liberdade. O Senhor nos fez para ser livres, Ele nos deu uma vida, nos encheu de oportunidades, traçou para nós planos, nos deu promessas infinitas e eternas, e a maior, que é a que está por vir, que é a de um reino eterno de paz, que vai ser iniciado quando Jesus vier, quando Ele começar a realizar a consumação de todas as coisas. E aí que nós entramos naquele versículo tão famoso, né? De João, no capítulo 8, que podemos ver no versículo 34. A verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. E logo no 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu te convido neste momento a você fechar os seus olhos e aclamar para que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, venha se revelar a você e te ensinar a viver em liberdade, a liberdade que Ele traçou. Não existe como vivemos uma vida realizada se não vivemos através do sacrifício de Jesus. Não existe. Você jamais será realizado, você jamais será feliz enquanto você não se entregar nesse mar de graça, enquanto você não se mergulhar, nesse oceano de graça, nesse mar de amor, nessa liberdade. Mergulhe na graça de Deus, mergulhe na liberdade do Senhor Jesus, mergulhe na verdade. Eu sei que o Espírito Santo está trabalhando agora no seu coração, deve estar falando com você. Mas é importante que você leia a palavra. Você não vai enxergar Deus em outro... Você pode até enxergar sim, em muitas coisas. Na natureza, nos milagres de Deus em sua vida. Mas você não vai conhecer a Deus de uma maneira tão exata se você não ler a palavra. Porque a palavra, ela foi inspirada, entendeu? Ela foi inspirada espiritualmente, foi escrita espiritualmente e é discernida espiritualmente. A palavra de Deus veio para nos revelar quem é Deus, quem é Jesus, e a sua obra e o seu plano para a nossa vida. Fomos originados na cruz para o novo e vivo caminho, para a liberdade. Então é tempo de
você começar a viver essa liberdade. Seja assíduo no sangue, seja assíduo nesse novo e vivo caminho, seja assíduo na liberdade, seja assíduo em Jesus. Amém? Aleluia. Neste momento, vamos fazer uma oração. Eu quero estar orando por você neste momento, para que o Senhor possa ministrar essa liberdade no seu coração. Pai amado e Deus querido, Senhor, o Senhor sabe aonde essa programação vai alcançar, aonde já está alcançando e aonde esse vídeo vai chegar. Que pessoas vão estar assistindo, que vidas serão alcançadas. Meu Deus, eu oro, Senhor, para que o Senhor possa ministrar, Espírito Santo de Deus, a liberdade, a tua verdade na vida dessa pessoa. E que quem assistir esse vídeo, Senhor Deus, venha começar a sentir nojo do pecado, nojo da escravidão. E sinta fome e sede pela tua palavra. E que possa mergulhar e descobrir uma nova vida, um novo sentido para a vida, no Senhor, na tua liberdade. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor revela essas coisas a nós, os teus pequeninos. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós, neste momento, estamos aqui encerrando esse programa. Nós estamos aqui vamos estar aqui toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, das 10 às 10h30, gravando ao vivo, né, a programação Assíduos no Sangue, trazendo uma palavra de Deus especial para vocês. Você também que está na rádio, você poderá conferir no meu canal do YouTube essa programação, esse episódio. E te espero também, você que talvez está assistindo no YouTube essa programação, eu te espero também aqui ao vivo na Rádio Esforçai, toda quarta-feira às 10 horas da manhã. Amém? Seremos muito edificados, aprenderemos muito juntos, né? Porque isso não é eu quem estou falando, é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos ensina a ser livres. Amém? Fiquem com Deus e que a paz do Senhor venha acompanhar vocês por onde vocês forem, em nome do Senhor Jesus. Amém?